Fala galera, tudo bem com vocês? Pierre Cortes do Violent Noise para mais um programa. Dessa vez é o Violent Noise Entrevista e nós temos a honra de conversar com o Renato Spadini, baixista da banda Grind Reaction. Fiquem ligados porque foi uma conversa muito bacana. Aguardem, essa é a primeira parte do nosso bate-papo. Valeu! Ok, pessoal, nós estamos hoje, temos a honra, de receber aqui o nosso amigo baixista do Grind Reaction, uma banda lá de Diadema. A gente vai bater um papo com ele, vamos fazer algumas perguntas. Renato, por favor, pode dar um alô para o pessoal e na sequência eu já vou começar a te bombardear de perguntas. Beleza, boa noite a todos, boa noite, Pierre, um prazer estar falando com você mais uma vez. Estamos aí à disposição das perguntas aí. Muito bem. Muito obrigado, Renato, por poder receber a gente, O Grind Reaction, eu até vou contar uma historinha, Eu tive a oportunidade de conhecê-los há muito tempo atrás, quando eu tinha um outro canal, o Renato e o pessoal do Grind me receberam, assim, muito bem e me apresentaram para toda a galera lá de Diadema, que, olha, tem banda pra caramba naquele local, o cenário deles é muito forte. Então, já emendando com essa apresentação aí, com essa colocação que eu fiz, eu queria fazer a seguinte pergunta, Renato. Há quanto tempo o Grinding está na ativa e como que está a formação de vocês hoje? Porque a gente sabe que houve algumas mudanças. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Olha, o Grind Reaction está na ativa há 21 anos. Nesses 21 anos, a gente teve um hiato de 1 ano e meio, mas a banda está praticamente esse tempo todo ativa. A formação hoje, daquela época que você veio aqui, nós éramos 4, hoje em dia nós estamos em 3. Estamos eu no contrabaixo, Wesley na bateria e o Ricardo na guitarra e na voz. Nesse meio tempo aí, o Vitor saiu da banda, que era o outro guitarrista, entrou um outro guitarrista, o Rafael. Eles chegaram a tocar juntos, então nós fomos 5. Chegamos a 5, Porque aí o Ricardo ficou só na voz. Aí o Vitor saiu no comecinho de 2019 e o Rafael saiu agora no começo de 2021. E aí a gente preferiu assumir um trio, Porque a gente concluiu que quanto menos gente, mais fácil trabalhar. Como está na moda hoje, Menos é mais. Menos é mais, é verdade. É menos pessoas, menos problemas, Dá para conciliar melhor. E sentiram muito essa mudança de, poxa, eram em 5, depois 4, e aí acabou virando trio, Como é que vocês avaliam isso? Nesse meio tempo, como o Rafael ele já vinha tendo alguns problemas, mesmo antes da pandemia, nós chegamos a tocar em trio. E a gente fez uns 2 shows em trio. E a gente não sentiu tanta diferença. A gente tocou na Zona Leste e a gente fez uma live o ano passado, em novembro, Que a gente tocou com o Sub, com Necromancia e com o Scars. Nós fizemos em 3. Bacana. Então, assim, é natural que você perde um pouco de peso. A gente teve que fazer algumas adaptações nas bases, alguns arranjos de guitarra, Tiveram que ser tirados e manter a base mais bruta, mas no geral não mudou muito o som, Porque a proposta não é ser uma banda com solo, nem uma banda tão virtuosa, Então não houve uma alteração tão grande no produto final a ser entregue. Maravilha, acabou não comprometendo de uma certa forma, Não. Tá sendo interessante até, viu? Porque a maior parte do tempo a gente tocou com uma guitarra só. E eu e o Ricardo, a gente se conhece há muito tempo, A gente já montou outras bandas. Então, a gente tá muito entrosado. Então, ele mexe o olho, eu já sei o que vai acontecer e vice-versa. Então, tá bem tranquilo. O Wesley também é um cara exato, é um cara que segura bem ali a batera. Então, a gente não tá tendo grandes problemas. Inclusive, a gravação do próximo disco agora vai ser em Power Trio. Opa, maravilha. Daqui a pouco eu vou chegar nessa pergunta aí que eu nem sabia que estavam em processo de, mas daqui a pouco eu vou te perguntar isso, que vai ser muito legal saber também. Fala um pouquinho para nós como é que está a questão de criação de composição, Como que se dá a criação das composições sonoras, a criação
das letras. Como que é esse processo entre vocês três? Nós nunca tivemos um processo determinado de como se vai fazer a composição de uma música. Sempre foi uma coisa muito solta e muito assim de momento. Ultimamente é que a gente está se preocupando em ter o quê? Esse disco já deve vir dessa forma, né? Fazer letras para as bases. Porque anteriormente, por exemplo, eu vinha com uma base, aí a gente tinha uma letra que estava escrita lá, então o Ricardo pegava, o batera punha a parte de batera, tal, e aí a gente tentava enfiar a letra lá no meio da base, ou vice-versa. Dessa vez, a gente está com um cuidado maior para realmente fazer a letra para a base. Então, o Ricardo a gente está montando as músicas, o Ricardo que tem feito as músicas novas, a parte musical, e as letras são todas minha responsabilidade, né? Então, ele faz a base, e aí a gente vai ver como é que fica a respiração, como é que fica a dicção dele, né? Para a gente poder fazer a coisa da melhor forma possível, principalmente a parte da dicção, né? Que como a gente é uma banda de hardcore e a gente quer passar a nossa mensagem, a gente acha que a gente tem muito o que falar nas nossas letras, então a dicção dele tem que estar legal, que é uma coisa que ele já conseguia fazer muito bem, né? Nos trabalhos anteriores, mas a gente está tendo um cuidado mais especial. Então dessa vez, a gente está tentando montar esse processo. Monta-se uma música, escreve-se uma letra para aquela música. Perfeito, aí encaixa a letra então naquela sonoridade. Processo que eu imagino que seja bem trabalhoso, mas que com certeza deve dar um resultado bem bacana. Sim, porque a gente tem que a gente tem uma política entre a gente, né? Não adianta você compor algo, isso também para as bases, né? Isso é uma política que a gente tem e que muita banda não tem, isso acaba gerando um quebra-pau do cacete dentro da banda, que é o quê? Tem que estar confortável para todo mundo, entendeu? Tem que ser uma coisa confortável. Não adianta você fazer uma base extremamente complexa ou extremamente rápida, aonde não consiga tocar. Então não adianta tá bom para você e não tá bom para mim, né? Então a gente busca esse conforto, fazer o que todo mundo consegue fazer, um conforto, e eu acho que não tem, e a preocupação é justamente essa, né? Não tem cabimento. O Ricardo, ele é vocalista aí há pouco tempo, 5 anos que ele tá no vocal, né? Ele tá desenvolvendo uma experiência cada vez maior, mas ele não é especialista em vocal, né? E ele tá tocando, então ele tá cantando, tá tocando guitarra, então a gente tem que ter esse cuidado especial pra gente deixar a coisa amarradinha. O cara tá confortável, tá cantando, tá tocando, eu tô confortável, tô tocando, Wesley tá confortável, e ele tem que estar confortável em falar e respirar também, né? Isso são preocupações que a gente tá tendo. Maravilha. E você falou sobre ser uma banda de hardcore, né? Quais são as principais influências que vocês carregam aí no som de vocês? A gente é uma banda de hardcore, eu acho que mais do ponto de vista das letras, né? A gente tem mais uma atitude hardcore do que necessariamente uma sonoridade hardcore pura, né? Então, se a gente for pensar se o cara for pensar em hardcore e for pensar em discharge, ou o cara for pensar em minor threat, não tem muito a ver com a gente, né? A gente tá numa linha de hardcore mais moderna, né? Naquela pegada mais Nova York, com muita influência de metal, né? De thrash metal, muita influência de death metal também, né? A gente também tem essas influências. Então, assim, o hardcore é mais uma questão de postura mesmo, né? Das letras. Mas a gente ouve muitas bandas de hardcore. Eu acho que, assim, falando em bandas, vou falar em termos de bandas, né? A gente ouve muito Madball, Sycophilal, Agnostic Front, Biohazard, né, que são as bandas de Nova York e talvez sejam a maior influência da gente. Mas também tem terror, a gente gosta muito de terror, gosta muito dessas bandas de hardcore old school, a gente gosta do HC Crust, né, em inglês, do Extreme Noise Terror, do Doom. A gente, inclusive, tá negociando se a gente vai tirar uma música do Doom. Vamos ver. Estamos negociando isso, vamos ver. Mas a gente ouve metal pra cacete também, né? Então a gente gosta de Metallica, a gente gosta de Anthrax, Exodus, Slayer, outras coisas, Napalm Death, Obituary, DRI, muito SOD, né? E as bandas nacionais também. A gente gosta de Corsos, a gente gosta de Ratos de Porão, a gente gosta de Claustrofobia, a gente gosta de Sepultura,
abertura, né? E a gente tem ouvido muita coisa underground também, a gente tem tocado com muita banda legal. Então a gente tá dentro desse mundo aí, metal, hardcore, a gente tá ouvindo muita coisa. E punk também, né? A gente também gosta de punk rock também, né? É uma coisa que agrada. A gente não tem um gosto tão apurado no punk, a gente não conhece tanta coisa, né? Mas a gente também curte um punk rock e de vez em quando sai umas basezinhas meio punks aí também. Ah, legal. Mas eu acho que essa é a marca da minha geração, viu, Pierre? Aqui no ABC, a minha geração é uma geração marcada muito por isso. Ouvir tudo, Isso transitar. é bacana, né? Sim. Isso é bacana, porque você amplia também o leque, né, o Renato, não só de audição, mas, no caso de vocês, que é uma banda, até de incorporar elementos de outras bandas, de outros estilos que até estão mais ou menos próximos aí ao hardcore também, né? Isso é interessante, porque isso, como você disse, isso influencia sonoramente, isso influencia nas letras, isso influencia na atitude, isso influencia até no jeito de se vestir, né? É que você falou isso, agora eu lembrei de uma história aqui. Durante muito tempo, aqui em Diadema, a gente tinha um segmento muito forte de black metal, né? E death metal, né? E a gente acabava convivendo com os caras, de boa, trocando ideia, mas a gente sempre tinha aquela piadinha que a gente era os headbanger de bermuda, né? Então isso tá muito ligado a essa questão você tá com uma camiseta do Slayer, tá de bermuda, justamente porque você tá vendo aí, tá tendo contato com vários estilos, com várias ideias, e algumas bandas de metal mesmo, como o Anthrax, né? Assumiram esse visual há algum tempo atrás. Sim, mas é justamente por causa disso, né? Dessa mistura de ideias diferentes. Porque, cara, eu te juro, eu não me imagino subindo num palco de calça jeans pra tocar, entendeu? Verdade, às vezes que eu vi você tocando, acho que todas elas você estava com bermuda. É quase que um uniforme. Mas isso é muito legal. Bacana. Essa composição, essa preocupação com o visual, ou até a preocupação de estar mais à vontade para poder tocar, para poder estar perto do público, isso é muito bacana também, né, Renato? O visual ele é meio natural, né? Porque a gente pegou essa época da bermuda, a gente pegou essa época de ter contato com outros estilos, né? Não se fechar, mas esse também não vou dizer para você que é um visual específico para tocar, que eu desço do palco e ponho um terno, não. Isso aí é o dia a dia, né? É o nosso dia a dia, né? A gente está sempre de bermuda. Eu ainda conservo muito hábito de andar com camiseta de banda. Eu não consigo não usar camiseta de banda, né? Então é o dia a dia que acaba subindo pro palco e volta pra rua depois, e é bem assim. Eu vou trabalhar de bermuda e camiseta de banda, então sou privilegiado, tá tudo certo. Tudo junto e misturado, né? Sim. Que é o barato, né? Porque o grande lance desse tipo de movimento, né, que envolve música, envolve arte, envolve posicionamento político, né? Não é só música, né? Acaba se tornando um estilo de vida, né? Você acaba introjetando aquilo e você acaba vivenciando aquilo acaba sendo natural, né? Acaba sendo natural. É o que faz, por exemplo, eu tenho uma banda e tocar num palco, e você tá aí com o teu trabalho Cavalariante Noise cobrindo essas bandas, entendeu? É isso, a gente vai introjetando isso e vai colocando isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Esse é o grande barato, né, do hardcore, é o grande barato do metal, que eu acho que tem se perdido um pouco ultimamente, mas é muito legal isso, eu acho fantástico. Bacana. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre o álbum que vocês lançaram, né? O Caos Será Tua Herança, né? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Como é que foi lançar esse material? Vocês já tinham algumas coisas antes, mas elas estavam mais caseiras, vamos dizer assim. Você está com o material aí em mãos ou não? Eu tô. Se você quiser, eu faço pra gente, faça faço favor. um por um aqui. Só me guia na câmera, vê se é isso mesmo. Deixa eu tirar esse plastiquinho sempre me quebra as pernas, peraí. Eu acho que é um pouco inimigo nosso nessa hora, né? Esquece. Ó, esse aqui, tá dando pra ver legal aí, Pierre? Sim, dá pra ver. Tá pequenininho, mas dá pra ver. Esse aqui é o encarte da demo, né? Perfeito. Isso aqui foi lançado em 2001. Saiu como cassete na época. Essa foi a primeira, né? Essa aqui é a primeira demo. Isso aqui é uma pirateada que nós demos em nós mesmos.
Perfeito. Lançamos em CDR. Faz parte. Depois, esse é de 2001, é o Grind Reaction, né? O título é homônimo à banda. Depois, em 2004, nós lançamos esse aqui, né? Que Mais é o... Um pouquinho mais para trás. Tá, o Tempo, Persistência e Fúria. Não, desculpa. Negligence, Tears... Oh, meu Deus, tô errando o nome do meu disco. Oppression, Negligence, Tears and Blood, de 2004. Essa é a época que a gente cantava em inglês, né? Nós cantamos muitos anos em inglês. Depois, nós lançamos em 2015, né? Depois de um hiato longo, né? Nós ficamos de 2005 até 2015 sem conseguir gravar, registrar nada assim oficial, né? Quer dizer, até conseguimos, mas eu vou contar essa história daqui a pouco. Daqui um pouco eu te conto. Esse aqui é o primeiro... Um pouquinho mais para cá. Primeiro em português. É o Tempo, Persistência e maravilhoso. Esse álbum, acho que eu tive a oportunidade de resenhá-lo pela Whiplash. É maravilhoso. Sim. São 7 músicas, né? Que a gente refez algumas músicas da demo e do Oppression e traduzimos tudo para o português, né? O Oppression já tinha algumas músicas em português, então nós reutilizamos elas, só mexemos em algumas partes do arranjo e fizemos uma música nova, né? Foi a Verdades e Utopias. Depois, aí em 2018, nós lançamos o nosso primeiro álbum mesmo, que é esse aqui, né? Que é o nosso full length, né? Que é esse é o primeiro full, né? É o primeiro full. É o Qual Será a Tua Herança? Sim, que também se me permite te interromper, para quem está ouvindo a gente assistindo a entrevista, se não conhece, conheça, porque de fato está impecável. Inclusive, não dá para ver muito aí, mas a parte gráfica está muito bem feita. Ele é em Digipack, não é isso? Eu não sei se vocês lançaram isso também sem Digipack. Não, nós gravamos... não é bem Digipack, tem um outro nome isso aqui, eu realmente não vou lembrar. Mas a gente lançou ele só nesse formato. É que ele abre, né? Sim. É bonitinho, ele abre. Aí tem muito bem feitinho, muito. Vale muito a pena adquirir, gente. Tem um outro encartezinho bonitinho lá dentro, né? Mas 8 lados. Né? Tem a fotinha da gente aqui, eu, Wesley, o Ricardo, o Vitor, né? Foi a formação que gravou. Esse disco aqui, Pierre... Oi? Era o quarteto aí, né? Era um quarteto ainda, isso. Esse disco, né? Eu tenho brincado, né? Não em nenhum momento tentando comparar a qualidade, né? Mas a importância que esse trabalho tem pra gente, né? E o nível que a gente atingiu, eu brinco. Isso aqui é o nosso Master of Puppets, né? É o nosso Hanging Blood, né? A gente chegou numa situação interessante, né? Que a gente conseguiu gravar um disco bom mesmo, profissional, e agora a gente tem que se resolver com ele, né? O próximo disco vem com esse peso, né? Tem que ser, no mínimo, com a mesma qualidade do Qual Será a Tua Herança. Não precisa ser igual, mas com a mesma qualidade. Cara, o Qual Será a Tua Herança, ele foi um disco que a gente gravou na raça, né? Nós conseguimos um estúdio. Foi aquela coisa, pega um estúdio do amigo, aluga lá por um tempo. Quem gravou e quem mixou e masterizou foi o Vitor. O Vitor, né, ele foi o responsável pela masterização, mixagem e toda a captação do álbum, né? Foi ele que foi o responsável. O garoto com 18 anos fez um trabalho fantástico, assim. O Qual Será a Tua Herança, ele coloca a gente a gente definitivamente deixou de ser uma banda de garagem, né? E a gente entrou, né, realmente para dentro do underground. O Tempo, Persistência e Fúria foi importante, mas o Qual Será a Tua Herança, ele realmente coloca a gente no meio do underground, mais próximo de um profissionalismo. Então, foram novos shows, conseguimos tocar com bandas maiores, né? Tocamos com Ratos de Porão, tocamos com Paura, tocamos com Corsos, tocamos com Claustrofobia, tocamos com com Nervosa, né? Quando era um power trio também, tocamos com o Crisium também. Qual Será a Tua Herança abriu um novo caminho pra gente,
forte, né, dentro da cena, e é um álbum muito importante. Tivemos várias resenhas com vários veículos da mídia underground, né? Sei lá, falamos desde da Road Crew até com fanzines. Então, isso foi bem legal pra gente, e nós conseguimos também, isso foi uma outra grande vitória do Qual Será a Tua Herança, o interesse de distribuidoras europeias, né? Isso é fantástico. Hoje nós temos o Grind Reaction, o Qual Será a Tua Herança, sendo distribuído em Portugal, na Alemanha e na Espanha, que é fantástico, né? Fantástico. Uma projeção muito boa, né, Renato? Sim, e olha, o desdobramento foi tão legal que a gente deve sair numa coletânea na Alemanha pela Dedication Records, lá da Alemanha, com uma música, com uma gravação do Qual Será a Tua Herança. É muito bom quando a gente consegue ver as bandas daqui tendo essa projeção e esse reconhecimento que é mais do que merecido com o povo lá de fora, né? Porque a gente idolatra, ama as bandas de lá, mas a gente tem bandas que estão tão boas quanto as de lá de fora, né? Isso é maravilhoso a gente poder reconhecer, cara. Eu concordo com você, viu? É muito legal. E lá, né? Lá na Europa, querendo ou não que eles sejam melhores do que a gente, mas eles ouvem mais metal, mais hardcore lá, né? É uma música mais cotidiana, né? Coisa que aqui no Brasil não tem. Então o espaço é maior, a receptividade é maior, né? E isso é bem legal. Em relação à qualidade das nossas bandas, cara, as bandas brasileiras são fantásticas, né? As bandas de metal, de hardcore, são bandas maravilhosas. A gente tem muita banda boa espalhada pelo Brasil inteiro. Você deve estar vendo isso, porque o teu trabalho é justamente esse, né, cara? Ir atrás dessas bandas, né? E você tem visto aí, tenho certeza, centenas de bandas da melhor qualidade. O problema é que uma parte, né, dos ouvintes brasileiros tem aquele preconceito, né, com que o que é do Brasil é um complexo de vira-lata, né? Achar que nada que é feito no Brasil é bom e acabam não ouvindo as bandas, acabam não apoiando, mas lá fora, né, a receptividade tem sido muito boa. Eu, inclusive, fiz uma live agora, 2 semanas atrás, com um canal português, né, com o Underground Tuga. Muito né? legal isso. Então, isso é bem bacana, cara. E assim, a gente tá super satisfeito com o Qual Será a Tua Herança. Acho que a gente moeu ele até onde deu. Tiramos aí todo o sumo possível dele foi retirado. Por isso que a gente resolveu agora aproveitar esse ano que provavelmente não vão haver shows, né? Ainda devido à questão da pandemia. A gente fez um acordo ali e resolveu se dedicar à composição do disco novo. Só que tem um outro disco, né? Entre o Qual Será a Tua Herança, ele já não é mais o nosso último trabalho, né? Não é o último? Qual que é o depois dele? O ano passado, a gente fez 20 anos no ano passado, né? E a gente tava naquela certeza que ia fazer festa, ia parar Diadema, ia fazer o inferno. Comemorar. E não rolou nada, né? Por causa da pandemia, a gente fez 3 shows no ano passado, um em formato de live ainda, e não rolou nada. Aí, isso me frustrou bastante, né? Porque, afinal de contas, eu tô na banda desde o começo, eu fundei a banda, e, poxa, 20 anos não se faz todo dia, né? Sim. E aí, eu pensei, consultei a nossa assessoria de imprensa, agora a gente tem uma assessoria de imprensa, a Road Metal, né? Coisa boa. Você vê, né? Como as portas vão abrindo, os convites vão rolando, né? E o Gleison Júnior lá da Road Metal de Goiás, ele abraçou a gente e é um cara, assim, gente boa, apesar de não conhecer ele pessoalmente, é um cara que a gente bate muito papo, né? E a gente conversa bastante, é um cara bem legal. E aí eu lancei pra ele, falei, cara, a gente vai fazer 20 anos, conversei com os caras da banda também, obviamente, né? A gente vai fazer 20 anos e eu tenho um material aí encostado, coisa antiga, gravações bem antigas, de uma pré-gravação que a gente ia fazer em 2008, mas aí a gente só ficou na pré. Aconteceu uma série de problemas, foi o período que deu o hiato, né, na banda, e aí esse material ficou. Aí a gente juntou com mais uma gravaçãozinha ao vivo aqui, uma versão de estúdio de uma música, a primeira vez que a gente entrou no estúdio pra gravar, né, que foi a Prostituição Infantil, e aí eu falei, quer saber? Vou lançar isso aí, vou lançar um B-sides, digamos assim, né? Sim. E aí a gente lançou, só que a gente só lançou via
stream, né? Só formato digital. Só formato digital, né? Como nós estamos em várias plataformas, foi bacana, né? E aí Poxa, que legal. a gente lançou o Insólito 2002 a 2008. Então Bacana, muito legal. é o nosso quinto trabalho. Assim, na verdade, não tem uma... Não se teve a intenção, isso aqui é um disco pra gente trabalhar e desenvolver ele. Não, é um disco que a gente lançou para marcar os 20 anos. Sim, né? que na verdade era para estar até acompanhado de shows, de eventos, que era com certeza essa a intenção que vocês tinham, mas infelizmente não foi possível por conta de várias coisas, né? Inclusive a pandemia, né? Exatamente. E agora esse próximo álbum aí que a gente está tentando, que a gente está começando a compor, já tem uma música pronta, já tem algumas coisas encaminhadas, né? Vai ser o sexto trabalho da gente. Fala um pouquinho desse próximo trabalho, o que você puder adiantar para a gente, Renato. A gente como eu te falei, né? A gente é uma banda que tem muita influência. Então eu não posso te garantir que vai sair um disco mais trash, mais hardcore, mais punk. Mas a ideia é voltar um pouco mais para a raiz. Diminuir um pouco os trampos de guitarra, fazer bases mais densas. A gente baixou a afinação, a gente tá tocando em dó agora, nós tocávamos em ré, né? Então vem um disco mais pesado. É interessante essa questão da afinação, porque um tom inteiro, né, abaixo de ré, é bem interessante. Então a gente teve que fazer um trabalho novo de timbragem, a gente teve que se acostumar um pouco com essa nova afinação aí. Nova afinação, certo. Então ela vem mais pesada e provavelmente ele vai vir um pouco mais, digamos assim, menos emperequetado, né, com menos trabalho com menos firula de guitarra, digamos assim, né? Mas eu acho que a linha deve se manter, esses momentos, né, que são marcantes das nossas músicas, né? Momentos bem hardcore, momentos mais pesados com metal. Eu acho que essa linha deve se manter. O que vai sair um pouco mesmo são os detalhes das guitarras, né? Bases mais densas, mais pesadas. E tem previsão, assim, de um possível lançamento? Por enquanto ainda não. É impossível, né, precisar um lançamento. O que a gente está pensando em fazer agora, esse disco, a gente acha que a gente vai lançar ele lá pro final do ano que vem. Mas assim que a gente fechar a primeira música, e quando ela estiver bem consolidada, a gente deve lançar aí uns 2, 3 singles. Né? Bacana. Eu acho que, se tudo der certo, até o final desse ano sai um single que vai ser parte integrante desse álbum mais pra frente. Mas como a gente está numa situação muito instável, né? A gente realmente não tem controle. A essa época, o ano passado, a gente estava achando que a gente já ia estar em 2021 tocando, né? Ninguém pensou que isso fosse se estender dessa forma, né? E a gente não sabe, né? Essa situação de pandemia, ela é muito complicada. Pra gente, a pandemia foi bem conturbada, porque eu fiquei doente, eu peguei o coronavírus. Né? Você chegou a pegar o corona. Cheguei a pegar, o Wesley pegou. Poxa vida. Eu também, né? O Wesley, inclusive, nossa, deu um susto terrível na gente, né? Porque um mês depois do Covid, ele teve um AVC. Nossa, eu nem sabia disso. Sim, devido ao Covid, né? Poxa vida. Devido ao Covid. Então, sim, nesse ano aí, a gente tentou voltar e tivemos que parar. Então a gente não consegue precisar quando que vai lançar esse disco novo, né? A ideia é que até o ano que vem saia. Agora, quando? Primeiro trimestre, segundo semestre, não dá para saber. Mas que vai sair, vai. A gente fica ansioso aí no aguardo, viu, Renato? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da entrevista. Nós fizemos em 2 partes para que a entrevista não ficasse tão longa para vocês assistirem. Então, a gente vai encerrando a primeira parte por aqui. Não se esqueçam, se você não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho e deixe o seu like, o seu joinha, porque é isso que vai ajudar o nosso canal a crescer. A gente fica por aqui e encontramos vocês no próximo programa. Valeu!